Hoje é dia 14 de novembro e agora são 3h40 da tarde. Bora para mais um vídeo no canal. Esse vídeo é um testemunho, né, que Deus fez um milagre na nossa vida e eu senti de contar para vocês, né? Nada melhor do que amanhecer o domingo. Hoje é sábado, mas esse vídeo vai amanhã cedo. Amanhecer o domingo com vocês ouvindo um testemunho, né? Eu espero que vocês acompanhem o vídeo até o final. Não esquece de avaliar, que é muito importante pra gente. Bastante pessoas, né, escutou ao longo dos vlogs aí, eu comentando sobre o acidente do Xande, né? Bastante gente questionou e foi por causa do acidente dele que ele ficou com algumas sequelas, tá? Então eu vou explicar certinho como que aconteceu o acidente pra vocês, né? Mas eu tenho vídeos, tem alguns vídeos falando certinho e mostrando ele também, porque eu já gravava vídeo quando ele sofreu esse acidente, tá, pessoal? Então bora lá, eu espero que vocês escutem, né, na comunhão e que de alguma forma esse testemunho possa mudar a vida de vocês. Dia 25 de outubro, né, de 2017, olha só como que Deus faz as coisas. Numa quarta-feira, nós fomos congregar. Para quem não sabe, o Xande trabalha uma semana cedo, uma semana tarde. A semana que ele trabalha tarde, ele sai às 10 da noite, tá? Então, a semana que ele trabalha cedo, a gente consegue congregar. E aí, nós fomos congregar numa quarta-feira e Deus falou na palavra grandemente. E o Senhor falava assim, tem alguém aqui que falou assim, será que o Senhor me ama? O Senhor falou assim na palavra, por esses dias eu vou passar e vou dar só uma reladinha, só uma esbarradinha em você, mas é para eu provar o amor que eu tenho por você e pela sua alma. Eu vim embora tranquila, né? Tranquila porque eu não tinha nenhuma dúvida de que Deus não me amasse, né? Então eu vim tranquila, eu falei, a palavra não foi comigo não. Vim tranquila, de boa e tal. E chegou em casa, o Xande falou assim, eu falei para o Senhor que eu queria provar do amor de Deus. Quando ele falou aquilo, eu gelei. Foi passando os dias, aí quando foi na segunda-feira ele mudou de horário e foi trabalhar na parte da tarde. Então ele ficou a semana inteira trabalhando à tarde. Quando foi na quarta-feira, uma semana certinha depois da palavra que nós tínhamos ouvido na igreja, de manhã eu fiquei de fazer um bolo de aniversário, era aniversário da minha sobrinha, que foi dia 25 de outubro. Eu fiquei de fazer o bolo, aí todo mundo ia na igreja, porque na quarta-feira tinha culto, né? Então todo mundo ia na igreja. Depois do culto nós iríamos na casa dela, eu iria levar o bolo dela, a gente ia fazer uma vaquinha e a gente ia comprar pizzas. E assim foi, eu fiz o bolo para ela durante o dia e tal. Só que quando amanheceu a quarta-feira, eu senti que eu não queria ir naquele aniversário. Eu não queria ir no aniversário de jeito nenhum, mas eu fiz o bolo, porque estava combinado e foi passando o dia. E eu falei assim pro Xande, ele almoçou, foi trabalhar e antes dele sair de casa eu falei assim, Xande, eu não vou no aniversário não. Ele falou, vai mesmo que eu não tô, vai no aniversário, né? Leva o bolo, come pizza, aproveita lá com o pessoal. Eu falei, não, eu não tô sentindo de ir. E assim foi, né? Enfim, eu liguei pra minha sobrinha e falei, a tia fez o bolo, mas a tia não vai. Só que eu não sabia explicar o porquê que eu não ia. Eu só não tava sentindo de ir. E aí eu falei pra ela, vê se alguém pode vir buscar o bolo. Quando foi 8 e pouco da noite, meu sobrinho, o esposo dela, veio, pegou o bolo e falou, tia, eu tô indo encomendar as pizzas, dá tempo da tia ir ainda. Se arrume e vai. Eu falei pra ele, não, filho, a tia vai tomar um banho e eu não vou. Não tô sentindo de ir. Só isso, eu só sabia que eu não tava sentindo de ir, mas não sabia o que era, né? E aí eu peguei e falei com o Xande falou assim, já que você falou que não vai, eu aproveitei o horário do meu café e passei aqui no mercado perto, comprei pãozinho, comprei bis, chocolate para as crianças e comprei uma caixa de ovos, né? E então você faz a carne moída, que a hora que eu chegar, a gente come pãozinho com carne moída, porque ele ama pão com carne moída. Eu falei, tá bom, refoguei a carne moída e tal, tomei meu banho, coloquei minha camisola, deitei e fiquei esperando ele chegar. Aí deu o horário, né, 10 horas ele sai, aí ele saiu, eu sei que 10h20 no máximo ele tá aqui em casa. E aí deu 10h20 nada, quando deu 10h30,
Eu tava até conversando com umas amigas, né, na internet, e aí quando deu 10h30 bateu na frente de casa uns homens, umas vozes que eu nunca tinha ouvido, né? E aí eu saí no corredor e tem aquele portão que sai na garagem, né? E aí, antes de abrir o portão, como eu sabia que eram vozes que eu não tinha ouvido ainda, eu peguei e falei, pronto. Aí eles falaram assim, é aqui que mora o Alexandre? Eu falei, isso. Aí eu tinha que falar com você rapidinho. Eu tava de camisola, eu falei, só um minuto. Entrei correndo, coloquei um camisetão, uma saia jeans, e do jeito que eu tava descalço, eu fui, liguei a luz da garagem e abri o portãozinho do corredor ali, né? E olhei, né? E na hora que eu olhei, eles só ergueram. Aí ali eu já vi o capacete do Xande, a bota e a mochila. Foi uma... Ai, gente, perdão, porque eu não consigo contar o testemunho sem viver aquele momento de novo. Eu não consigo contar sem viver o que eu vivi naquele momento. Dá a impressão que eu tô vivendo de novo. E na hora que eu vi as coisas dele, eu nem questionei nada, né? Foi muito difícil. Ele ergueu e na hora que ele ergueu, ele não falou nada. Só que eu vi que tava tudo cheio de sangue, o capacete tava cheio de sangue, a mochila cheia de sangue. E aí que eu fui ver que o Xande estava atrasado. E aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, ele sofreu um acidente de moto e eu vim trazer as coisas dele, né? Porque a ambulância vai levar ele pro hospital. E ele ainda não tinha sido tirado da pista. E aí ele falou, eu ergui o portão, já ergui o portão pra sair com o carro, né? E aí ele entregou as coisas pra mim, tava vertendo sangue, tudo vertendo sangue. Coloquei lá no chão, e aí ele falou pra mim o local do acidente e tudo, mas na hora que bateu aquela adrenalina da notícia, eu já não escutei mais nada. Aí ele falou assim, qualquer coisa a gente passa aqui de novo pra saber, tá? Eles eram da Assembleia de Deus. Foram embora. Eu entrei, coloquei um chinelo, falei pra Amanda, Amanda, seu pai sofreu um acidente, eu tô indo atrás dele e você fica aí com o Kaique. Não, eu não vou ficar, eu quero ir também, não sei o que, o Kaique também levantou, falou, não, eu quero ir, entraram todo mundo no carro e fomos. Aí eu fui indo na pista, eu falei assim pra ela, e agora, eu não sei onde é o acidente. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou achar ele se eu não sei onde é o acidente? E fui indo. Gente, eu sei que eu estava no automático. Porque eu não sei nem como eu tive força de dirigir, estava no automático. E quando eu cheguei na pista, né, do centro aqui em casa tem uma pista, que é tipo uma pista principal, e depois que entra pro bairro. E até onde a gente faz a caminhada. E quando chegou lá no começo da pista, aí eu já vi a viatura parada, encostei o carro e perguntei pra ele, né, se era o acidente, quem era o moço. Ele falou assim, era Alexandre. Aí eu peguei, desci do carro, falei assim, cadê ele? Foi levado pro hospital, a ambulância acabou de retirar ele. Aí eu peguei, falei, então eu tô indo também. Ele falou, não, você tem que ficar. Eu falei, como assim ficar? Você tem que ficar porque você tem que ficar aqui por causa da moto. Se você abandonar a moto, a gente vai apreender a moto e não sei o que, não sei o que. Quando eu olhei na moto, gente, a moto tava destruída. O pneu tava quadrado, o pneu da frente ficou quadrado, sério. Ele ficou todo quadrado assim, ó, com a batida. E aí, a única coisa que eu fiz, eu liguei pra minha cunhada, que estava no aniversário da filha dela, e falei assim, olha, o Xande sofreu um acidente. Eu preciso de alguém aqui, pelo menos uma pessoa, para eu poder ir no hospital, porque eu tô na pista aqui e o policial não me libera para ir no hospital ver o Xande. E aí, nisso, entrou todos os meus sobrinhos, que tava todo mundo, né? Entrou todos os meus sobrinhos no carro e vieram embora de encontro. Quando eu avistei eles, eu falei, alguém fica aqui e dá um jeito na moto porque eu preciso ir pro hospital. Eu queria ver o Xande, eu queria ver. Cheguei no hospital, gente, o policial só veio, antes de eu ver ele, o policial veio e falou assim, olha, eu preciso dos documentos dele, porque a carta eu até peguei, né, mas eu preciso de uns outros documentos dele. O moço, motoboy, porque foi moto com moto, não foi moto com carro. O Xande, ele tinha moto e veio o motoboy. O que que acontece? O Xande vinha vindo para casa e o motoboy, ele tinha entregado pizza e tava indo embora. Então, esses motoboy, eles pegam essa pista aqui a 1000. E ele pegou o retão a 1000. Só que ele entrou na contramão e bateu de frente com o Xande. E aí o policial falou assim, ó, o motoboy, ele tá bem, ele só deu uma raladinha no joelho e já tá indo embora pra casa.
E o seu esposo, ele vai precisar ser transferido, ele vai precisar de uma ambulância de emergência, porque ele vai precisar transferir ele para outro hospital, porque aqui a gente não tem UTI, não tem nada do que ele precisa. E ali eu fui ficando nervosa, gente, sério. Ali eu fui ficando nervosa e ele enrolou para dar notícia. E ele só falou assim pra mim, ó, teve alguns machucados, mas nada assim grave, né? Mas ele teve um problema na bacia, então ele não pode sentar, ele não pode ficar em pé e ele vai precisar ir para outro hospital. Ali demorou, eu consegui entrar meio que escondido na ala que ele tava. Quando eu cheguei lá, gente, ele tava amarrado naquela prancha de madeira. Aqui dele ele tem a marca, aqui dele cortou com o impacto, ele bateu, não sei se foi o capacete, eu sei que cortou aqui, dava pra ver tudo aqui dentro, ó. Aí ele cortou aqui o braço ficou, um dos braços ficou todo ralado, todo destruído. O outro braço já estava enfaixado, amarrado, né? Todo amarrado. Eu tenho fotos, depois eu coloco para vocês, até assim, imagens que já estão no canal. E o punho dele moeu, e aí o médico me chamou e falou assim, olha, ele vai precisar passar por cirurgia e teve a sífise pubial aberta. Por causa dela estar aberta, ele tá tendo hemorragia interna. E aí, quando eu cheguei lá, a barriga dele tava enorme. Enorme, sabe? Ele é amarrado naquela prancha. A ambulância demorou, acho que era 3 horas da manhã. Isso aí era 10 e pouco. Quando foi 3 horas da manhã, a ambulância chegou, né, com os médicos, tudo. Nós conseguimos a vaga em outro hospital. E aí, ele foi transferido. Gente, eu não lembro de eu dirigindo 3 horas da manhã seguindo a ambulância. Não lembro, sinceramente. Só sei que eu dirigi, eu estacionei, por isso que eu falo que muitas das vezes a gente age no automático, né? Cheguei lá, fiz a ficha dele, tudo, assinei, ele entrou e não vi mais ele. Quando foi 11h30 da manhã, eu entrei lá e falei, não, eu preciso ter notícias, porque eu não posso, eu virei à noite sentada na cadeira e eu não tenho notícia dele. Eu queria saber como ele tá, se ele já fez o que tinha que fazer, né? E aí deixaram eu entrar e falaram assim, a gente tá subindo pro centro cirúrgico agora, porque não dá pra esperar mais. A barriga dele tava enorme, o médico falou que era por causa do sangue, da hemorragia. Essa cirurgia vai levar mais ou menos umas 6 horas. Então era 11h30, meio-dia e meia, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, umas 5h30 da tarde, aí você pode subir para ter notícia dele. Desci, fiquei sentada, minha cunhada ficou junto comigo, fiquei lá sentada esperando. Mas Deus é tão maravilhoso, gente, tão maravilhoso, que em 2 horas o Xande já tinha feito a cirurgia e estava esperando sair anestesia. Só que ele teve que tomar anestesia geral, né? Todas as cirurgias dele foram de risco. Ele tomou anestesia geral. E quando ele chegou no quarto, aí quando eu fui ter notícia, falaram assim, não, vai pro quarto, que assim que sair a anestesia dele, nós vamos levar ele pro quarto. Aí fui pro quarto. Quando ele chegou, gente, foi um desespero. Ele chegou com um negócio assim, um ferro que parecia um varal, fincado dentro da carne, travando a parte do quadril todinho. E depois eu coloco foto pra vocês. Acho que eu vou colocar foto no final do vídeo, tá? Fica mais fácil. E aí ele não se mexia e tudo inchado, tudo inchado. Eu falei assim, mas doutor, como que ele vai ficar desse jeito? O doutor falou assim, olha, a gente fez o pedido, ele vai precisar de uma chapa com 8 parafusos pra gente fazer a cirurgia e colocar interno. Então, por enquanto, a gente vai mobilizar ele assim, com fixadores externos. O braço dele também foi enfaixado até aqui em cima, tudo. E aí ele falou assim, ó, ele vai precisar passar por mais uma cirurgia ainda, então ele vai ficar internado aqui até a próxima cirurgia. Enfim, ficamos lá, ele ficou no total no hospital 7 dias. Aí depois de 4 dias chegou essa chapinha, né? Aí ele já ficou em jejum e já marcou a cirurgia dele para 6 da manhã. Então nesse dia eu fui às 6 da manhã, fiquei lá no hospital. Ele foi chegar no quarto, era 6 e pouco da tarde. 6 e pouco da tarde. E eu desesperada perguntando e nada. Quando ele chegou sem o fixador, né? Aí já tinha colocado a chapinha e
tava assim, visivelmente tava melhor. Que foi um sofrimento que vocês não têm noção. Aquele hospital, assim, eu ficava no corredor andando e eu andava e chorava. Tinha hora que eu via ele, mas eu não podia chorar perto dele para não deixar ele nervoso, né? Então eu saía no corredor, eu falei, eu vou ali beber água. Eu ia no corredor e começava a chorar, chorar, chorar. Só que ali eu ficava conversando com Deus, eu falei, mas Senhor, por quê? Né? Por que tudo isso, né? Por quê? Ele estava trabalhando, ele não estava fazendo bagunça, nada, né? A gente te serve, por que que tu permitiu isso, né? E aí eu entrei no quarto e ele pegou e falou assim pra mim, ele viu, né, que eu tava chorando, ele pegou e falou assim pra mim, você lembra da palavra? Uma semana antes do meu acidente, eu falei assim, qual palavra? Que Deus ia dar só uma encostadinha, uma esbarradinha, mas ia provar o amor que ele tinha por mim. Porque é aí que eu fui entender que tudo que Deus permitiu foi para provar o amor que ele tinha pelo meu esposo, pela alma do meu esposo. E ali eu falei, bom, se Deus permitiu, é porque nós vamos ter a vitória. Um dia eu estacionando o carro, a moça me ligou, falou assim, viu, você é parente do Alexandre? Eu falei assim, isso. Aí eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Ela falou assim, não, eu tô avisando que ele tá de alta. Eu fiquei numa alegria tão grande, gente, tão grande. Desci do carro com a sacola de roupa dele, sabe, tudo certinho. Eu falei, nossa, agora eu vou colocar a roupa nele e nós vamos embora pra casa. Graças a Deus. Porque eu ia, 10 horas da manhã eu tava lá, e eu saía 10 horas da noite do hospital. Deixava ele com meu coração espedaçado, né? Porque eu sabia que ali ele ia virar a noite inteira, sem ninguém pra dar uma água pra ele, enfim, pra dar um suporte. Entrei lá toda feliz. Aí eles falaram assim, ó, ele tá de alta. Eu falei, então ele já pode ir embora? Então, mas agora a gente precisa pedir uma ambulância, porque o transporte dele todinho tem que ser por ambulância. Porque ele não pode sentar, ele não pode ficar em pé, então é só nessa posição que ele está. Enfim, conseguimos ambulância à noite, isso era 10 horas da manhã, nós conseguimos ambulância, era 7 horas da noite. Chegamos... Aí colocaram ele na cama, gente, meu Deus do céu, foi muito difícil. Depois, no dia seguinte, a Obra da Piedade veio aqui em casa, trouxe cama hospitalar, trouxe fralda, embora ele não usou fralda, mas trouxe fralda, trouxe aquele colchãozinho, casca de ovo, para não sair escara, né? E comecei a cuidar dele em casa. Ele chegou para mim como um presente embrulhado. Pra quem me acompanha sabe que eu sou muito medrosa, muito. Meu Deus do céu, pra tomar uma injeção, pra tirar um sangue, eu fico até mole. Mas eu tive que cuidar dele ali, eu tive que aprender a dar injeção nele, ele tinha que tomar 10 injeções, que era pra circulação. Os remédios dele, eu programei tudo no meu celular, então despertava de hora em hora, era vários remédios que ele tomava. E Deus foi tão maravilhoso, que quando ele teve alta, eu lembro que foi perto do feriado, né, do Finados. E ia fechar tudo, né? E aí, eu sei que o moço do lado ia tomar a mesma medicação que o Xande. E aí eles fizeram o orçamento. Na época ia ficar mais ou menos R$ 1.800 as injeções, só as injeções que ele precisava tomar. Aí eu peguei e liguei para minha prima, que eu tenho uma prima que trabalha no posto de saúde, que entrega remédios, né, pelo SUS. Peguei e falei para ela, viu, tem alguns remédios aqui comprimido que eu queria ver se tem aí, porque senão eu já tenho que passar na farmácia e comprar. Aí falei os nomes para ela e falei das injeções. Ela falou assim, Pri, você não vai acreditar. Eu tô com 10 injeções aqui que foram pedido pelo judicial, o juiz precisou assinar, uma família pediu, e essas 10 injeções estão aqui faz um mês. Hoje cedo nós pegamos as injeções, olha como Deus faz as coisas, gente. Nós pegamos as injeções e falamos assim, ó, a gente tem que devolver, porque senão vai estragar e não vai ter uso, então a gente tem que devolver, né, pro setor que mandou pra gente. Ela falou assim pra mim,
Você acredita nisso que eu peguei essas injeções hoje? Falei, já que ninguém procurou, a família não veio atrás, então a gente vai devolver. E separei as injeções para fazer a devolução. E aí você agora me falando, então eu vou mandar para o Xande as injeções todas que o Xande precisava. Deus tomou um caminho e um mês antes ele já deixou reservado dentro da farmácia do SUS. Os remédios do Xande todos foram pegos pelo SUS, todos. Quando nós chegamos em casa com ele, os medicamentos chegou junto, né? Que aí meu cunhado foi buscar e já trouxe aqui em casa todas as medicações. Aí ele tomou as injeções, tomou todas as medicações. Foram 32 dias que o Xande ficou em cima de uma cama hospitalar, para uma pessoa que tem uma vida super ativa, né? Ah, eu fui trabalhar, eu vi uma placa de promoção, ele passava, pegava no mercado as coisas para mim, sabe? E essas coisas era tudo ele que fazia, né? Eu não tinha costume de ficar indo em mercado, então eu precisava pagar uma conta, ele ia, né? Fazia tudo. E aí ele do nada ficar em cima de uma cama por 32 dias sem poder nem sentar, né? E esperar outra pessoa dar banho. Se quer água, tem que esperar uma pessoa levar água na boca, para fazer as necessidades, né? Foi bem difícil, foi uma adaptação bem difícil, né? Para ele e para mim também. Ali eu fui enfermeira, eu fui psicóloga, eu fui esposa, eu aprendi a dar banho, né? Numa pessoa em cima da cama, sem trocar a roupa de cama com ele em cima. E foi muito aprendizado, mas dou glória a Deus. Porque dali eu extraí muita coisa boa que mudou a minha vida até hoje e muda, e eu sei que vai mudar muito ainda. Enfim, depois, quando foi em novembro, foi marcada a cirurgia pro braço dele, né? Porque o punho tinha moído todinho o punho. E aí ele fez a cirurgia. Aí nessa cirurgia ele também foi entubado, foi bem difícil. Nós fomos pro hospital de ambulância, né? Porque não podia usar o carro. E ele internou 6 horas da manhã e ele fez a cirurgia. E era 9 horas da noite, ele ainda não tinha chegado no quarto e eu desesperada. E vai lá e pergunta, ninguém fala nada, e eu fiquei no quarto esperando. Eu sei que ele chegou no quarto, gente, era muito difícil. Ele chegou com acesso aqui assim, ó, e ele falava assim pra mim, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, era o que ele falava pra mim, eu tô cansado. Ele falava desse jeito pra mim. E eu entrei em desespero. Pra mim tava errado, porque 6 horas da manhã ele fez a cirurgia, as outras pessoas fez cirurgia e voltou todo mundo conversando, já comendo, e ele desde as 6 da manhã até 9 da noite chegar no quarto destruído. Aí o enfermeiro padrão falou assim pra mim, olha, ele precisou ser entubado para fazer essa cirurgia, porque foi uma cirurgia muito difícil, muito complicada, por isso que ele foi o último a voltar. Ele demorou bastante para voltar da anestesia. Então as 3 cirurgias, do fixador externo, fixador interno e do braço, todos foram anestesia geral, né? E no dia seguinte ele teve alta, nós viemos para casa de ambulância, e aí eu fui cuidando dele em casa, depois nós voltamos lá, tirou o pino, que foi colocado um ferro, esse ferro atravessava daqui a aqui para travar, e depois de 15 dias eles iriam puxar com o alicate. O dia que foi puxar com o alicate, esse homem gritou, que o hospital inteiro ouviu, que quando puxou, eles não deram anestesia. Então já pensou, um ferro atravessando o meio dos seus ossos e ser puxado na carne viva, não ter anestesia, não ter nada, é muito doloroso. Ele ficou 32 dias em cima de uma cama, 23 noites nós ficamos sem dormir. Noite após noite, ele chorava de dor e resmungava a noite inteira. E foi bem difícil, eu ficava com ele, né? Eu montei na sala a cama hospitalar para ter mais espaço para as visitas. E ele chorava a noite inteira e eu junto com ele. Passando esses 32 dias, nós voltamos no hospital. E aí o médico liberou ele para colocar na cadeira de rodas. Então o Xande usou cadeira de roda. Ele usou tudo, gente. Ele usou a cama hospitalar, banho em cima da cama. Depois ele usou a cadeira de rodas,
banho naquela cadeira de banho também ele tomou. Então tudo que foi assim ele usou. Aí a cadeira de rodas Deus preparou também, nós emprestamos a cadeira de banho. E quando o médico liberou ele para colocar na cadeira de roda, eu catei ele assim, né? Porque eu era bem forte, né? Catei ele assim e coloquei ele na cadeira de roda. Só que ele não podia pôr o pé no chão, né? Então ele tava em pé, mas o peso tava em mim. Aí eu colocava ele na cadeira de roda. Ele falou assim: ai, eu tô passando mal. Eu falei: porque você tá acostumado a ficar só deitado, né? Tenho a foto dele também, do dia que ele sentou pela primeira vez. Foi começo de janeiro. Ele começou a dar os seus primeiros passos dentro de casa. Quando o médico liberou ele para andar, gente, foi uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, porque assim, até no canal mesmo, quando eu coloquei o vídeo avisando, né, que eu iria estar ausente, porque eu estava cuidando dele, muita gente falou assim: nossa, agora ele vai ficar na cadeira de roda pro resto da vida, né? E eu achei um comentário muito desnecessário, mas acaba abalando a gente naquela hora que você tá vivendo tudo aquilo, né? Enfim, quando o médico falou pra ele assim: ó, você vai poder andar, só que dentro de casa, por enquanto, não força. Ele já começou a dar uns passinhos dentro de casa, começou a aprender a andar. Eu tenho essa imagem também no canal. Qualquer coisa eu deixo todos os vídeos linkados. E esse foi o grande milagre que Deus fez na vida do meu esposo. Passamos juntos, né? Teve uma reunião familiar aqui em casa para ele, né? Um culto foi marcado para ele porque ele não poderia estar indo na igreja, né? E nesse culto o Senhor mandou a palavra, e na palavra Deus falava assim, que Deus iria recolher ele naquele momento do acidente, porém a oração da esposa fez com que Deus deixasse ele mais um pouquinho aqui na terra, né? E eu sei que na palavra o Senhor falava assim que das cinzas, do pó, Deus fez ressurgir a vida dele de novo. E eu creio que sim, que Deus deu a vida para ele, porque eu passei todo o processo com ele, né? Passei todo o processo, foram vários processos. Mas os dias da cirurgia, né, que foram feitas, foi muito difícil, muito difícil. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus em todo o tempo esteve conosco, preparou tudo, 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 tudo. Por isso que eu falo, se você está passando por uma parte difícil, creia em Deus, porque Ele permite as coisas, mas Ele passa junto com a gente. Nunca precisei pedir nada, Deus preparou tudo, 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 tudo. Então esse foi o milagre que Deus fez na vida do Xande e nas nossas vidas também, né? Dou glórias a Deus por poder participar dessa obra tão linda que Deus fez, né? Ver ele renascer, ver ele aprender a andar. Foram sessões de fisioterapia, foi muito longo, foi um processo muito longo, mas hoje eu olho ele correndo, hoje mesmo a gente foi caminhar e ele correndo, sabe, na rua, e para mim isso não tem valor no mundo que pague, né? A gente servir a Deus e quando a gente precisar, a gente saber que a gente tem um Deus para recorrer, né? Então esse foi o milagre, o acidente que o Xande sofreu, para quem queria saber, tá? Espero que eu tenha contado, né? Não dá para contar muitos detalhes, ó, porque o vídeo já tá mega longo. Foi muito difícil passar por isso, mas foi um grande aprendizado, tanto para mim quanto para ele. Ele falava assim para mim: nossa, eu dou tanto valor para quem consegue ir no banheiro escovar um dente. E isso cortava o meu coração, né? Porque para escovar o dente era eu que escovava, para dar banho, para poder fazer as necessidades, tudo dependia de mim. Para beber uma água, tinha que pedir para alguém levar água para ele, né? Então ele falava assim, e aí eu fui prestando atenção, falei: meu Deus, a gente tem que ser grata a Deus só pelo motivo da gente conseguir pegar um copo de água na mão e tomar, sem precisar de outra pessoa, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não tem jeito, eu não consigo contar se eu não viver tudo aquilo de novo.
se completaram dia 25 de outubro, 3 anos do acidente do meu esposo. Ele ficou com algumas sequelas, né? Assim, ele anda, ele corre normal, ninguém fala que ele tem chapa, nada, mas o punho dele, ele precisou colocar aqui uma placa, né? Então, o punho dele não consegue fazer, por exemplo, esse movimento todo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui não faz. Ele faz bem pouquinho, mas foi muito tempo de fisioterapia. Faz bem pouquinho mesmo. Então, se ele pega muito peso, ou que nem, né, no carro que não era direção hidráulica, o outro dele, se ele faz muito esforço, dói, né? Então, essa foi a sequela que ele ficou, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo seja motivação para vocês, que aumente a fé de vocês, porque se vocês estão passando por algum momento difícil, creia que se Deus permitiu, Ele vai passar junto com vocês. E depois vai ser uma obra, uma vitória muito linda para vocês contarem aí, tá bom? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!